Em algum lugar no abismo cósmico, onde os olhos dos telescópios jamais alcançaram, existe uma galáxia desconhecida, oculta pela névoa de poeiras interestelares e camuflada pelas linhas distorcidas do tempo. Ela pulsa em um tom etéreo de rosa suave, como se o próprio espaço tivesse decidido corar-se de poesia. Essa galáxia é chamada, por aqueles que a conhecem, de Via Láctea Rosa. A Via Láctea Rosa não é feita apenas de matéria e energia, mas de sentimentos condensados, lembranças esquecidas, suspiros de almas antigas e fragmentos de sonhos desfeitos de civilizações há muito extintas. Cada estrela nessa galáxia não queima com hidrogênio, mas com paixão acumulada, com a melodia de um beijo que não foi dado, com a dor de um adeus eterno. No coração dessa galáxia pulsa uma estrela colossal, conhecida como Atelier, que respira como se tivesse vida própria. Seus pulsos ritmados enviam ondas de sentimento por milhões de anos-luz, e qualquer ser que entre em seu raio de influência começa a lembrar. Lembrar do que nunca viveu, do que poderia ter sido, do que foi em alguma outra linha do destino. Numa das bordas curvas da galáxia, habitava uma raça de seres translúcidos conhecidos como os Negari, cuja existência se dava entre o sol e a luz. Eles não falavam com palavras, mas com vibrações. Através das canções que suas mentes produziam em uníssono, podiam invocar memórias universais, reconstruir histórias esquecidas, e até mesmo alterar a trajetória de cometas perdidos. Os Negari eram eternos, não por viverem para sempre, mas porque viviam em todos os tempos ao mesmo tempo. Eles se referiam a si mesmos como os guardiões das emoções primordiais. Um desses guardiões, chamado Tassel, começou a sentir algo que jamais havia sido permitido aos Negari: saudade. Mas não era uma saudade qualquer, e sim uma saudade de algo que ele ainda não havia conhecido. Como se a própria Via Láctea Rosa estivesse sussurrando promessas do que poderia ser. Atelier, a estrela coração, o chamou em sonhos durante 1000 rotações estelares, até que ele decidiu abandonar sua tribo e buscar o que o chamava. Tassel viajou por nebulosas cor-de-rosa, buracos de memória onde o tempo se reescrevia, e passou por chuvas de astros feitos de cristal emocional. A cada mundo que tocava, absorvia sentimentos esquecidos. Em um planeta chamado Larteni, viu uma civilização destruída pelo excesso de amor. As criaturas daquele mundo eram incapazes de dizer não. Se entregaram tanto ao outro que esqueceram de si, dissolvendo-se em poeira rosa. Em outro planeta, Vantes, encontrou seres que se alimentavam de arrependimento. Tinham olhos fundos e bocas que nunca riam, mas mesmo assim sobreviviam na escuridão, esperando que alguém se arrependesse o suficiente para alimentá-los. A jornada de Tassel o levou a um planeta flutuante, chamado Kivareia, coberto por mares de pétalas vivas. Lá, encontrou uma criatura humana ou quase humana chamada Elira. Elira era uma viajante interdimensional, banida da sua galáxia de origem por amar um deus estelar. Os deuses, em sua arrogância, proibiam o amor com mortais, pois isso fazia os deuses sangrarem sentimentos. O deus que Elira amou se dissolveu em fragmentos de luz dourada ao tocar sua pele, e desde então, ela vagava pelas galáxias em busca de pedaços dele, espalhados por bilhões de anos-luz. Tassel não sabia o que era amor, mas ao ver Elira, as canções em sua mente se calaram pela primeira vez. E no silêncio, surgiu uma nova vibração. Não era tristeza, nem alegria. Era um querer ser, um impulso de não se perder. Elira sentiu o mesmo. Eles se tocaram e a Via Láctea Rosa estremeceu. Atelier brilhou mais forte. Estrelas choraram pétalas e planetas acordaram de longos sonhos. Mas com esse toque, algo foi despertado. Em uma região esquecida da galáxia, adormecia uma entidade feita de puro vazio chamada Nulovian. Era o que restava do primeiro sentimento